Bom dia mais uma vez, né? Finalizando a semana, sexta-feira, graças a Deus. E eu espero que você tenha passado uma semana, no mínimo, na presença do Senhor. Porque talvez se eu disser assim, eu espero que você tenha passado uma semana boa, talvez não foi uma semana boa. Talvez foi uma semana difícil, com muitas dores, com muitas lutas, com muito sofrimento, com muitas tribulações. E amigo, eu lamento não poder te ajudar a aliviar a sua dor. Eu apresentei para você que mesmo dentro da palavra de Deus, às vezes as dores, o sofrimento, a angústia e as tribulações são necessárias. E talvez você esteja aí se perguntando, mas Senhor, até quando eu vou sofrer? Senhor, até quando eu vou conviver com essa dor que eu já não suporto mais? Eu não sei. Eu não sei. Eu posso te dizer uma coisa? Eu estou orando por você. Quando eu me ajoelhei e orei por todas as pessoas que estão sofrendo dores terríveis, eu orei, eu não sei quem é, mas eu sei que existe pessoas que estão sofrendo muito e eu me compadeço com o seu sofrimento, porque a maior dor que eu já senti na vida, dor física, foi a dor de ter um bebê. Eu nunca senti uma dor maior do que essa, então eu não posso mensurar o seu sofrimento, mas eu sei que passa, um dia tudo vai passar, até mesmo essa dor que parece não ter fim. E talvez você possa estar pensando, quando, Cláudia, vai passar? Quando eu tiver que morrer? Eu não sei. Lembre-se que a morte é só um sono. Eu sei que ninguém quer morrer, mas talvez um dia nós vamos passar por ela, um dia nós vamos enfrentar, isso é a realidade nossa. Mas lembre-se que a morte é só um sono e que ela também vai passar. Então, sendo assim, eu te convido agora, feche os seus olhos, vamos orar comigo. Grande Deus e soberano Senhor, Rei do Universo, ó Deus, nós te adoramos, Senhor, por tudo que Tu és, nós te adoramos pelo Teu amor, nós te adoramos pelas Tuas misericórdias, nós te adoramos, Senhor Deus, porque sabemos que apesar do sofrimento, das lutas, o Senhor não nos abandona. Pai, mas eu sei que nesta manhã tem pessoas que há dias estão enfrentando dores, Pai, que não passam. Senhor, se eu te pedisse aqui, no nome de Jesus, para o Senhor dar um momento para essa pessoa sentir a paz, o alívio, o Senhor daria, Pai. Eu sei que o Senhor daria. E eu não sei qual é o Teu propósito na vida dessa pessoa, mas eu sei, Pai, que tem muitas pessoas sofrendo de dores intermináveis, que queria sentir, Senhor, nesse momento o refrigério da Tua cura. Eu sei que o Senhor disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós pediríamos e nós seríamos atendidos. E infelizmente, Senhor, falta muita fé em nós. Mas nos ajude, Senhor, nessa minúscula fé, para que nós possamos crer no Teu poder restaurador. E se ainda assim tivermos que permanecer com dor, com sofrimento, com angústia, não nos deixe desistir, Pai, mas nos ajude a termos esperança no Senhor de que um dia todo esse sofrimento vai acabar. Não é por causa da morte, porque a morte também um dia vai ser vencida. Mas é porque o Senhor Jesus prometeu que vai fazer tudo novo e que a morte, o sofrimento, a angústia, a dor, a separação, a traição nunca mais vai existir. Então, Senhor, nos ajude a focarmos nisso, Senhor, e saber que tudo aqui é passageiro, até mesmo a dor. Glória a Deus. Vamos concluir essa semana, Senhor, estudando sobre tribulações. E eu sei, meu Deus, que quantas pessoas que estão me ouvindo têm enfrentado tribulações tão difíceis, meu Deus, que às vezes eles pensam até que estão só. Mas o Senhor vê a nossa dor, o Senhor enxuga as nossas lágrimas e o Senhor tem preparado ainda assim algo de bom para cada um de nós. Abençoa-nos nesta sexta-feira, que possamos deixar o Teu Espírito, Pai, transformar as nossas vidas e estarmos ligados contigo, quer na dor, quer na alegria, quer na escassez, quer na abundância, que nós nunca venhamos nos separar do amor de Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Amigo, receba o meu abraço. Eu me solidarizo com a sua dor, com a sua perda, com o seu sofrimento. E eu quero fazer mais por você. Eu quero orar por você todos os dias, se você me permitir e quiser deixar o seu nome aí nesse vídeo. Eu quero fazer um compromisso de todas as manhãs e todas as vezes que eu me ajoelhar, levar o seu nome na presença do Senhor, tá bom? Hoje, para fechar a nossa lição sobre tribulações, diz assim: quando enfrentamos os desafios da vida, é justamente nesses momentos que mais precisamos nos apegar a Deus. Os temas que exploramos ao longo deste trimestre contribuem para manter ou renovar uma caminhada sólida com o Senhor. Diante das tribulações como enfermidades, dificuldades financeiras, crises conjugais, morte de um ente querido ou qualquer outra dificuldade que rouba nossa alegria, considere as perguntas abaixo e reflita à luz do que nós estudamos essa semana. De que modo as tribulações que você está enfrentando ou já enfrentou afetou a sua visão de Deus? Como enxergar com mais clareza o verdadeiro caráter de Deus? Eu queria que você refletisse nessa pergunta. Se você passou por alguma tribulação ou está passando, como é que essas tribulações têm afetado o seu relacionamento com Deus? Como você tem visto a Deus? Você acha que Deus é omisso? Você acha que Deus se afastou de você? Você acha que Deus te abandonou? Como tem sido a sua relação com Deus e a sua visão diante de tudo que nós estudamos? Nós estudamos que as tribulações, ela refina o nosso caráter. As tribulações, ela vem para transformar o nosso caráter. Ela vem para nos juntar mais pertinho de Jesus e fazer a gente desejar um novo céu e uma nova terra logo, para desapegar desse mundo mal, desse mundo perverso. Tem tanta gente que está sofrendo e não desapega desse mundo miserável. Tem tanta gente que está apegado e está esquecendo de olhar e focar no que realmente importa. E às vezes as tribulações estão vindo para nos balançar, para fazermos com que desliguemos desse mundo de pecado e almejamos o céu, almejamos a presença do Senhor. Uma segunda pergunta para você pensar: quando foi a última vez que você orou para que a voz de Deus fosse mais forte na sua vida do que a voz do inimigo? Lembre-se, o ladrão, que em última análise é Satanás, vem para roubar, matar e destruir, mas Deus nos dá vida em abundância. Está lá em João, capítulo 10:10. Você pode estar marcando aí na sua Bíblia. O ladrão, que está se referindo aqui a Satanás, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo, que é o ladrão deste mundo, está roubando a nossa paz, está roubando a nossa alegria, está roubando a nossa saúde, está roubando até mesmo a sua fé. Porque esse é o propósito dele. É roubar de você a vida eterna, é roubar de você a alegria da salvação, é roubar de você a sua fé em Deus e te fazer vegetar no mundo de sombras, até mesmo você não suportar mais e muitos até mesmo serem levados a tirar a própria vida. Isso é Satanás que faz, você sabia disso? O propósito dele é fazer você não acreditar em Deus. O propósito dele é semear dúvida no seu coração. O propósito dele é te dizer assim: olha, se Deus existisse mesmo, por que você está sofrendo tanto assim e ele não te ouve? É o diabo que fala isso na nossa voz, amigo. Esse é o propósito dele. Mas você precisa ser forte, porque o Senhor diz: eu vim para te dar vida e vida em abundância. Terceira pergunta: seu coração é humilde? Você confia que Deus realmente é soberano e conduz a sua vida apesar das suas lutas? Se não, como você vai conseguir cultivar essa fé humilde que confia na bondade e no amor de Deus por você? Amigo, não tem outra forma. Estudo da Bíblia, oração e jejum. Não tem outra forma. O próprio Jesus passava horas e horas de madrugada e nas lições
passadas nós estudamos sobre isso. E se você quiser rever essas lições, tem uma playlist no nosso canal de lições da Escola Sabatina. E lá tem todos esses temas. E nós estudamos que Jesus orava às madrugadas, Jesus jejuava, Jesus se mantinha mais em oração do que dormindo ou fazendo qualquer coisa. E não tem outra forma da gente também conseguir achegar-nos a Deus, a nossa fé, a nossa confiança. Quarta pergunta: você tem se firmado diariamente na palavra? E aí? Tem tanta gente que levanta cedo, corre pro dia a dia, faz as tarefas, faz o trabalho e fala: Cláudia, eu não estou tendo tempo de ouvir agora a palavra, mais tarde eu vou ouvir. Amigo, eu não estou dizendo que você precisa ouvir especificamente essa palavra, mas se você estiver levantando e não se ajoelhando, e não adorando, e não estudando a Bíblia, antes de qualquer coisa eu já vou te dizer que você vai fracassar. Eu não tenho medo de dizer, você vai fracassar, amigo. Eu queria que você entendesse que a presença de Deus, ela não pode ser quando você estiver tempo, ela tem que ser apesar do seu tempo. Você precisa entender isso. E Satanás está roubando o tempo de vocês, está roubando o tempo de mim. Sabe para quê? Para a gente colocar essa palavra em último lugar do dia. Amigo, se você estiver fazendo assim, você já está começando o seu dia errado. E eu posso te dizer que você tem grande chance de se dar mal no final do dia, porque o diabo vai fazer de tudo para te derrubar. Cláudia, mas às vezes eu sempre busco a Deus em primeiro lugar e chega no final do dia, o meu dia foi um fracasso. Foi, mas o Senhor esteve com você e os seus olhos não podem ver quantos livramentos você recebeu, mas um dia você verá. Um dia você verá quantos livramentos você recebeu no final daquele dia. Quando foi a última vez que você buscou a Deus em oração, como seu consolador, conselheiro, confiando que Ele cumpriu a promessa de jamais deixá-lo abandonado? Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3 a 5, você pode ler na sua Bíblia, marca aí. Amigo, não tem para onde correr não. Se você realmente estiver deixando para o último momento, a hora que você está em paz, a hora que você está em paz é a hora que você levanta, amigo. Você precisa colocar isso na sua mente. O melhor horário para você buscar a Deus é quando você levanta. Não deixe para depois. Depois pode ser muito tarde. Sexta pergunta: se a sua fé está fraca, ore. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vamos falar como aquele pai que estava ali pedindo a cura para o seu filho endemoniado e os discípulos não puderam curá-lo. E quando Jesus então desce do monte da transfiguração e vê o murmúrio das pessoas criticando porque os discípulos não puderam curar aquela pessoa, o pai então clama: Senhor, se tu podes, cura o meu filho e liberta o meu filho. Ele colocou uma palavra de dúvida: se tu podes. E o Senhor Jesus disse: se tu podes, eu posso. Jesus disse: eu posso, Pai. E aquele pai caiu em si, que não eram os discípulos, mas era a fé deles, que era muito pequena, inclusive daquele pai. Está lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Cerque-se de pessoas que o encorajem, não daqueles que o desanimem. Quantas pessoas estão aí no mundo para desanimar? Quantas pessoas estão aí para falar assim: Deus não ouve não, Deus não atende, faz aí o que você achar que é melhor. Quantas pessoas vêm com palavras horrorosas enviadas pelo diabo, gente? É por ele mesmo, não precisa você ter vergonha de entender que é isso, não é verdade. São agentes do diabo que vêm ao seu encontro para te desanimar, para te dizer assim: olha, fulano tentou de tudo, não conseguiu e morreu com essa doença. Quantas pessoas malditas, maldizendo as coisas para que você desanime, são pessoas enviadas por diabo? Quem não busca a Deus, amigo, eu vou te falar claramente, infelizmente tem alguém já esperando na porta para poder entrar. E quando Deus não é convidado para entrar em primeiro lugar, alguém se oferece a entrar e empurra, arromba a porta e entra. E esse é Satanás. Fique bem claro isso para você nesse dia. Última pergunta, para nós terminarmos a lição desta semana. O mundo nem sempre cuida das pessoas fragilizadas, ignoradas, feridas e quebrantadas. A mensagem de Deus: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz: e disse-me, disse para quem? Para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você quer o poder de Cristo? É nas nossas fraquezas que o poder de Cristo vai habitar, se nós confiarmos nele. E a pergunta para terminar diz: o mundo nem sempre cuida das pessoas fragilizadas, ignoradas, feridas e quebrantadas. E a mensagem de Deus, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, pode transformar vidas. Pense em alguém a quem você pode levar esta palavra hoje. Amigo, não seja tímido. Não seja vergonhoso. Mostre que a palavra de Deus veio ao mundo para curar, para libertar. Porque Deus se importa com o ferido, com o fragilizado, com o ignorado, com os quebrantados de coração. Deus se importa comigo. Deus se importa com você. E não pense porque você está sentindo dor durante toda a semana e a sua dor não passou, que Deus não te vê e que Deus não está preparando algo de bom. Mas Cláudia, por que Ele não me curou? Não me pergunta. Aquele pai também dizia: Senhor, se Tu podes. Amigo, eu sempre vou te dizer, o erro nunca está em Deus. Sempre vai estar na minha falta de fé, na minha pequenina fé. Na dúvida, o diabo tem colocado muitas dúvidas na nossa mente. E eu digo para você, se você quer ter uma fé inteira, uma fé que enxerga além da sua dor, uma fé que enxerga além do seu sofrimento, e apesar da sua dor e apesar do seu sofrimento, busque a Cristo. Só Ele é capaz de te libertar, ou só Ele é capaz de transformar o seu caráter. E apesar da dor, você ainda se alegrar no Senhor. Isso que é a beleza da fé. Apesar da dor, nos alegremos no Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente sexta-feira. E olha, se você deseja oração, eu te peço que deixe aí o seu nome. Nós estaremos orando por você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.